Bem, pessoal, então, em complemento ao estudo das propriedades periódicas, no caso do raio atômico iônico e da energia de ionização, vamos trabalhar com uma simulação para ilustrar melhor essas propriedades. A gente vai utilizar aqui as simulações que nós encontramos na página da Associação Americana dos Professores de Química, a ACT, a qual ela traz essa possibilidade de trabalhar então com alguns elementos e observar a variação dessas propriedades periódicas. Tá? Então a gente tem uma tabela periódica, alguns elementos selecionados aqui em verde, na quais é possível fazer esse trabalho. Tá? A gente pode observar os átomos aqui e verificar então essas propriedades. Vamos comparar então, primeiro, o raio atômico, pegando dois elementos do mesmo grupo. Tá? Vamos pegar aqui o sódio, o Na, e vamos pegar o potássio. Tá? Então vamos ver as propriedades aqui embaixo. Tá? Então observamos que o sódio tem 11 prótons, 11 elétrons, número atômico 11, o potássio está no período seguinte, ele está no quarto período, então tem número atômico 19, 19 prótons e 19 elétrons. Tá? E a gente nota, o sódio tem os 11 elétrons distribuídos em 3 camadas eletrônicas, 2, 8 e 1. Já o potássio tem seus 19 elétrons distribuídos em 4 camadas eletrônicas. Observamos aqui claramente que o potássio é maior do que o sódio. E por que isso acontece? Justamente porque ele tem 4 camadas eletrônicas, enquanto o sódio tem apenas 3. E isso a gente pode ver numericamente. Ó. O raio atômico do átomo de sódio é de 190 picômetros. O picômetro é uma unidade usada então para medir, para expressar o raio de um átomo. O prefixo pico significa 10 elevado na potência menos 12. Então seria 190 vezes 10 a menos 12 metros. Então vejam a dimensão, né, o quão pequeno é o raio de um átomo. Mas trabalhando então com valores assim comuns para a gente tem então o raio atômico do sódio de 190 picômetros e o raio atômico do potássio de 143 picômetros. Então, como o potássio está numa camada, numa período seguinte, ele tem mais camadas, logo ele vai ser evidentemente maior. Tá? Vamos limpar aqui, vamos resetar nossa página, limpamos aqui embaixo. Agora vamos trabalhar entre átomos do mesmo período. Vamos pegar aqui o potássio e vamos pegar aqui o átomo de bromo. Tá? O que a gente observa? Potássio, número atômico 19, 19 prótons, 19 elétrons, tem esse tamanho aqui, com um raio atômico de 243 picômetros. Já o bromo tem número atômico 35, tem mais elétrons, poderia ser maior, né? Ou pelo menos do mesmo tamanho, já que os dois estão no quarto período, tem 4 camadas eletrônicas. Mas a gente observa que o tamanho do bromo é de apenas 94 picômetros. Tá? E por que isso acontece? Como nós vimos então na parte teórica. Como o bromo tem 35 prótons, a força de atração dele, desses 35 prótons, atraindo a eletrosfera, é muito maior. Então ele puxa mais os elétrons para perto dele, então essas camadas ficam mais próximas, o que resulta num raio menor. Se eu comparar com o potássio, que tem apenas 19 prótons, que atrai com uma certa força as 4 camadas da sua eletrosfera, mas não atrai com tanta força assim, então a eletrosfera fica um pouco mais separada. Então os átomos têm o mesmo número de camadas, só que o poder de atração do núcleo com relação ao bromo, que tem mais prótons, é maior, havendo uma contração dessa eletrosfera, fazendo que ele seja menor que o potássio, que está no mesmo período. Tá? Vamos limpar aqui. E agora vamos observar a questão do raio atômico e do raio iônico. Vamos pegar aqui o átomo de sódio, mais uma vez. Tá? Então aqui tenho 2 átomos de sódio, 2 átomos neutros, os números de prótons e elétrons são iguais. Mas vamos arrancar então um elétron aqui da camada de valência do sódio. Estamos arrancando esse elétron fora. O que aconteceu? Além do sódio ficar com carga mais 1, ou seja, ele perdeu um elétron, tem 11 prótons e 10 elétrons, observe que o tamanho dele diminuiu. Até porque esse elétron aqui estava na camada de valência, a camada de valência só existia ali aquela terceira camada para comportar aquele elétron do sódio, e aquele elétron foi embora, então aquela camada não tem por que existir. Então o átomo, o cátion sódio, ele vai ser menor do que o átomo neutro. O átomo neutro tem um raio de 190 picômetros, enquanto o cátion sódio, o sódio com carga mais 1, ele tem um raio de apenas 102 picômetros. Tá? Então,
o cátion ele sempre será menor com relação ao seu raio comparado ao átomo neutro. E para arrancar esse elétron do sódio aqui, colocamos o elétron de novo, agora você vai arrancar de novo o elétron, eu preciso fornecer uma energia em torno de 500 kJ, exatamente 495,6 kJ para arrancar esse elétron do átomo de sódio. Se eu quiser arrancar o segundo, vejo que vai aparecer, a gente só pode remover os elétrons da camada de valência. É justamente isso que acontece. Tá? Vamos comparar, vamos resetar aqui, vamos limpar, vamos comparar com outro átomo, vamos comparar com o magnésio. Né? 12 prótons, 12 elétrons, átomos neutros, o seu raio atômico é de 145 picometros. Para arrancar o primeiro elétron da camada de valência, aqui, ó, da camada KLM, da camada de valência, eu necessito de 737 kJ para arrancar. Então, arranquei esse elétron, o magnésio agora ficou com carga mais 1, tá? É um átomo que não é estável, porque a camada de valência cabe 2 elétrons e ele só tem, e está com 1 apenas. Então eu posso vir aqui e arrancar o segundo elétron da camada de valência, agora ele se tornou um átomo estável. Tá? Observe então os seus raios. O átomo neutro, 145 picometros é o raio do átomo neutro do magnésio. O cátion magnésio mais 2, ele tem um raio de apenas 72. Então ambos aqui para a gente comparar. Ó. 145 o raio atômico e o raio iônico de apenas 72. Tá? Então, o cátion ele é sempre maior, sempre menor o seu raio quando comparado ao seu átomo neutro. Tá? E aqui também a gente pode observar os potenciais de ionização. Né? Vamos limpar aqui. E vamos voltar aqui de novo ao sódio e ao... Vamos voltar aqui ao sódio e ao magnésio. Tá? Sódio e magnésio. Então, para arrancar um elétron do sódio, eu preciso de 495, em torno de 500 kJ. Para arrancar do magnésio, eu preciso de 737. Tá? Por que isso acaba acontecendo? Como eu tenho mais elétrons aqui no meu núcleo, mais prótons, desculpa, no meu núcleo, mais carga nuclear, ele atrai mais para perto dele os elétrons, atrai com mais força, então é mais difícil arrancar um elétron que tem maior número atômico com relação a um que tenha menor. Tá? Daí, se arrancar o segundo, ambos ficam estáveis. Se eu comparar átomos do mesmo grupo, vamos pegar aqui o magnésio e o cálcio. Tá? Cálcio e magnésio. Tá? Para arrancar um elétron do magnésio, eu preciso dar 737, né? Vamos voltar aqui com o elétron, 737. Para arrancar do cálcio, 589. Então, por que o cálcio é mais fácil de arrancar do que o magnésio? Porque agora o magnésio tem 3 camadas. E esse elétron aqui está mais uma certa distância do núcleo, ó, 145, está mais pertinho. Já o cálcio, para arrancar esse primeiro aqui da camada de valência, é mais fácil. Eu só preciso de 589 kJ de energia. E por quê? Porque ele está mais longe. Está em torno de 194, está mais longe, então é mais fácil da gente arrancar esse elétron do cálcio do que o elétron do magnésio, porque o magnésio está mais pertinho do núcleo com relação ao átomo de valência do cálcio. Certo? Então esse aplicativo, essa página aqui é bem interessante para a gente observar. Eu vou deixar o endereço da página no Cigar para quem quiser mexer. Ele é bem intuitivo, ele está em inglês, mas nada que seja muito difícil de compreender. Tá certo? Então é isso.